Saúde às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar início ao nosso colo dominical com uma oração. Senhor Deus, obrigado por mais este momento na Tua presença. Obrigado por, através de lições, podermos aprender algo mais da Tua santa palavra. Onde quer que estejamos nesse momento, esteja iluminando nossas mentes e corações com a Tua palavra. É o que nós pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. O texto bíblico base para hoje, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 ao 14. A encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O tema da lição de hoje é Deus vem ao nosso encontro. Relendo o texto bíblico, versículo 12 desse capítulo, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Estar só em um lugar e sentir-se perdido traz uma sensação muito desagradável. A ausência de referências e de alguém para nos ajudar nos fragiliza. Por outro lado, quando alguém nos encontra e nos conduz, alívio e esperança preenchem o nosso coração. Nesta lição, nossa ênfase está no fato de termos sido encontrados e encontradas por alguém. O livro de Gênesis narra Deus como o princípio de tudo e criador de todas as coisas. E no texto de João 1:1, João de 1 a 14, descobrimos que Deus é aquele que, desde o princípio, toma a iniciativa de nos encontrar. Realmente, Deus nos encontrou e Deus está encontrando o ser humano a cada dia, a cada momento. Sabemos que é difícil. Mudança de um emprego, mudança de um bairro, de uma cidade, de um estado, de um país, traz uma certa fragilidade, receio. Sabemos que Deus sempre veio ao nosso encontro e continua a vir. Mesmo havendo pessoas que se fecham à ação de Deus, o rejeitam, Deus não está longe, está próximo, sempre atento para ajudar, socorrer, ser sua salvação, sua fonte de inspiração. É o Deus que nós cremos, é o Deus que está ao nosso lado. Veio ao nosso encontro e continua vindo ao encontro de toda a humanidade. No princípio era o Verbo. João inicia o seu evangelho representando o que era no princípio. A mesma palavra utilizada em Gênesis 1:1, segundo a versão grega da Bíblia hebraica, é empregada em João, arque ou arque. Com isso, o evangelista deixa claro sua relação com a tradição judaica e a ela que ele deve sua apresentação do Logos, traduzido como verbo ou palavra. Para a tradição bíblica, é a imagem da sabedoria pré-existente, a que sempre esteve ao lado de Deus e que está reproduzida tanto nesse Logos, grego, como no Dabar, hebraico, ambos significando palavra, e por ela Deus criou todas as coisas. Sabemos que a palavra é muito importante, ainda mais no diálogo que temos com pessoas que conhecemos e não conhecemos. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando nós lemos, Deus está falando conosco. Na oração, temos um diálogo em que nós falamos, Deus nos ouve. Deus fala e nós ouvimos. E Jesus é o Verbo, é a palavra de Deus,
é a presença de Deus em nossa vida, ao nosso lado. Essa palavra é o próprio Deus, assim como não havia nada no princípio, e o que moveu Deus a criar os céus e a terra, senão sua própria vontade. Aqui também nada motivou Deus a vir ao nosso encontro, a não ser o imenso e transbordante amor que dirige a sua criação. Um Deus que transcende e mesmo que à primeira vista pareça estar longe e distante, está no princípio de todas as coisas. E relembrando uma canção antiga, apesar dessa glória que tens, se importa em se encontrar conosco também. Deus se preocupa em nos encontrar. Deus, Ele deseja estar ao nosso lado. Deus quer viver conosco, nos abençoar sempre. Infelizmente, as pessoas aqui criam barreiras entre Deus e ela. E isso traz um problema com a comunhão. Há diversos encontros bem significativos em todo o Evangelho de João. Alguns por iniciativa de Jesus e outros porque algumas pessoas o buscaram. Entretanto, o Jesus que elas encontram não é outro senão aquele que primeiro decidiu pelo encontro. Primeiro encarnou-se, primeiro bateu a porta, primeiro se tornou acessível. Próximo em carne, por isso palpável, não escondido em uma cortina de fumaça. Não limitado a um rito religioso, mas presente no cotidiano, na vida das pessoas e na sociedade. O princípio de tudo se tornou limitado ao tempo e ao espaço por unicamente desejar encontrar-se conosco. E é exatamente isso que significa afirmar que ele se fez carne. O desejo de Deus de estar próximo a nós. Diz aqui que ele se fez carne para sentir o que sentimos e poder dizer para nós que nós aguentamos porque ele aguentou, tendo se esvaziado de todo o poder, se colocou como ser humano. Deus sempre deu o primeiro passo em direção à humanidade e ao ser humano. Deus deu o primeiro passo em direção a nós. Assim, se nós estamos caminhando em direção a Deus, é porque Ele veio primeiro e está ao nosso lado. Assim podemos caminhar juntos e juntas com Deus. E o Verbo se fez carne. Temos por comum entoarmos canções muito belas que dizem: eu marquei o encontro com Deus. São canções que nos inspiram a entrar no templo com louvor e ações de graças. Entretanto, é preciso sempre nos lembrarmos das palavras de Jesus. Não me enchestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. João 15, 16a. A iniciativa do encontro vem de Deus. Observamos assim que Deus nos escolheu a nós. Nós não escolhemos a Deus em primeiro lugar. Foi Deus que nos escolheu por ter vindo ao nosso encontro. E assim temos Deus na nossa vida. No texto da lição, isso é tratado de forma bem explícita, diferente da visão antiga, na qual Deus era considerado ser distante, no céu e muito além de nosso alcance. Vem daí a religião como esforço humano para se chegar a esse Deus distante. A mensagem do nosso texto diz que Deus é quem faz esse esforço para se encontrar conosco. Embora muitas pessoas pensem que Deus está longe, muito distante, Deus está ao nosso lado, diante de nós. Imaginemos Deus sendo maior do que o próprio universo e, ao mesmo tempo, Deus quer habitar em nosso coração, em nossa vida. Quer estar ao nosso lado, diante de nós, nos agraciando, nos abençoando. Muitas pessoas não conseguem entender isso, porque pela fé nós entendemos, pela fé sentimos e temos a plena confiança e certeza de que Deus está conosco. Podemos notar esse comportamento divino desde os primórdios. Ele procura Adão depois da queda, Gênesis 3:9. Interroga Caim sobre Abel, Gênesis 4:9. Chama Noé, Gênesis 6:8. E chama Abrão, Gênesis 12:1. Também com os profetas podemos notar que Deus é quem toma a iniciativa de encontro. Esse desprendimento de Deus de vir até nós
chega ao máximo de sua realização em Jesus. Agora, não mais por meio de escritos, sacerdotes ou profetas. Ele mesmo vem ao nosso encontro. Hebreus 1, de 1 a 4. Observamos assim no Antigo Testamento, Deus sempre vindo em direção ao ser humano. Deus veio a Adão devido à queda, veio a Caim depois do que ele fez a Abel. Foi ele que chamou a Noé, foi ele que foi até Abraão e o chamou. Assim Deus se manifestou nos profetas, nos sacerdotes, sempre Deus sendo o primeiro, dando o primeiro passo, indo em direção às pessoas e ao povo. E esse mesmo Deus que nós cremos, que nós confiamos, continua vindo em direção ao ser humano, à humanidade. Deus é quem sempre deu o primeiro passo e dá o primeiro passo. Cabe ao ser humano, pelo livre-arbítrio, aceitar Deus ou rejeitar o que é um fato infeliz e triste. Ao entendermos isso, certamente compreenderemos outros textos que afirmam sobre a certeza de se encontrar Deus ao procurá-lo. João 6,37, Romanos 5,8, 1 João 4,19. Em qualquer busca por Deus, quer em oração, louvor, adoração ou leitura e meditação nas Escrituras, nossa atitude será sempre uma resposta ao seu chamado, uma resposta à iniciativa de Deus de se encontrar conosco. Esse é o desejo, essa é a vontade de Deus. Estamos procurando, muitas pessoas estão procurando a Deus, porém Deus nos encontrou. E assim não precisamos ficar buscando, olhando longe, quando Deus está ao nosso lado, está diante de Deus, diante de nós e nós diante de Deus. É maravilhoso, irmãos e irmãs, sabemos que Deus nos encontrou. Infelizmente, algumas pessoas, por falta de discernimento ou por alguma outra situação que fecha o seu coração, não conseguem observar a presença de Deus. Mas Deus está diante de nós, diante de cada ser humano. Deus é Deus, nos ama, nos amou, enviou seu Filho Jesus para nos salvar, sempre nos dando uma nova oportunidade, uma nova chance. E habitou entre nós. E para isso o texto de João é categórico. Deus não ficou lá em cima e tampouco nos visitou. Deus habitou entre nós, fez e faz entre nós sua morada. A lembrança aqui é do tabernáculo móvel, Números 1, 50 a 53, e não do templo, um lugar imóvel. Seria: o Verbo se fez carne e armou sua tenda entre nós. O encontro que Deus marca conosco não se trata de uma visita ou de um momento. Seu encontro é definitivo. Nas palavras do Evangelho de João, faz em nós morada. Na lembrança da tenda, podemos pensar no Deus que caminha conosco. No Deus andarilho, lá da época dos patriarcas, que andava com as tribos. No caso, aqui é o Deus para além das paredes do templo, que mora conosco, caminha conosco. Somente o encontro definitivo com Deus é capaz de criar esse tipo de vínculo eterno. Observamos aqui, com o povo Israel, o povo hebreu, Deus, ele era móvel, pois se movia num tabernáculo que era móvel. Com a construção do templo, Deus habitou no local imóvel. Hoje, Deus habita e quer habitar na vida de cada ser humano neste mundo. Deus não tem preconceitos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus enviou seu Filho Jesus para salvar toda a humanidade. Deus não está lá em cima, longe, distante. Embora muitas pessoas pensem que Deus está muito distante, muito longe, está diante de nós, está ao nosso lado. A palavra de Deus diz que nós podemos ser morada de Deus. Deus pode habitar na nossa vida. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém deixar eu entrar, eu entro e nós ambos seremos juntos. Essa é a promessa de Deus. Assim, Deus nos vê como morada.
Ele deseja habitar conosco e em nós. É maravilhoso, minhas irmãs, meus irmãos. Dessa forma, Deus não está preso nos templos ao redor do mundo. Deus está ao nosso lado sempre. Estejamos na escola, na faculdade, no trabalho, viajando, em qualquer lugar que nós estivermos, podemos acreditar que Deus está conosco, desde que nós o queiramos e o aceitemos, que Ele viva em nós. Conclusão: nada que fizermos poderá revogar a decisão de Deus de se encontrar conosco. Sua decisão não está pautada em nossos dons, aptidões, beleza, inteligência ou bom coração. Sua decisão de se encontrar conosco tem como fundamento o seu amor, que nunca acaba. A fé cristã ensina que Deus é o autor do encontro com o ser humano. Jesus é a prova da iniciativa divina de encontrar-se conosco. Nada pode impedir esse encontro. Assim, minhas irmãs, meus irmãos, não há nada que pode nos afastar de Deus. Nada pode impedir que Deus deseje ou queira agir na vida da humanidade, na vida do ser humano. É o ser humano que cria obstáculos, barreiras. É o ser humano que rejeita a Deus. Deus não rejeita. Deus nos amou e enviou seu Filho Jesus para nos salvar. Assim, a decisão desse encontro, a decisão partiu de Deus, e é Deus que sempre deu o primeiro passo de nos encontrar. E temos assim essa certeza, essa confiança desse Deus maravilhoso que sempre veio em nosso encontro e está hoje indo ao encontro de cada ser humano que está sofrendo na face da terra. A culpa muitas vezes faz pensar que Deus não nos ouve, ou que, como se dizia antigamente, nossas orações não passam do teto. Entretanto, como o encontro entre o ser humano e Deus parte da iniciativa do próprio Deus, não devemos nunca cair na tentação achar que esse sentimento que temos representa a verdade. Nem culpa, nem acusações e nem perfeições nossas. Deus prova o seu amor nos encontrando a despeito de qualquer coisa, até mesmo contra o que sentimos, contra o que pensamos. Deus é maior e seu amor é maior. É uma grande verdade. Devemos ter a plena confiança, a certeza de que Deus está preocupado com cada ser humano, com a humanidade. Deus, Ele sofre conosco. Deus, Ele chora com o nosso choro. Deus deseja mudança na história da humanidade, na vida das pessoas. Infelizmente, a humanidade, o ser humano, acaba colhendo o que está semeando. Isso entristece a Deus. Deus ama tanto o ser humano e a humanidade que respeita o livre-arbítrio. Se a pessoa o quer ou não o quer, Deus respeita essa decisão. Muita gente hoje sofre no mundo por ter rejeitado a Deus, por não querer Deus em sua vida. Não que Deus esteja penalizando essas pessoas. Deus não penaliza ninguém. O que acontece é que as pessoas acabam colocando uma barreira entre Deus e ela. Assim, Deus, respeitando o seu desejo e sua vontade, não pode fazer nada. Não faz não porque não tenha poder, mas porque o ser humano não quer. Alguma coisa deve ter levado o ser humano à frustração, à decepção, à mágoa, e rejeita a Deus e não quer Jesus na sua vida. Entretanto, Deus continua diante de cada ser humano, ao lado, batendo na porta do coração e pedindo permissão para entrar e mudar completamente a sua vida para melhor. Um bate-papo, minhas irmãs, meus irmãos. Em algum momento você já se sentiu distante de Deus? O que pensar após essa lição sobre isso? Você consegue pensar em canções que acabam, ainda que sem querer, ensinando que precisamos alcançar a Deus e não que Ele nos alcança? O que acha sobre isso? Esse bate-papo com essas questões podemos responder onde quer que estejamos. Havendo alguma dúvida, algum esclarecimento, só nos comunicar para que possamos compartilhar e assim aprendermos um pouco mais, crescermos em maturidade. Que Deus abençoe, assim agradeçamos a Deus por esse momento, por essa lição que tivemos. Senhor Deus, te agradecemos por esta lição baseada na Tua Palavra. Continua nos inspirando através da ação do Teu Santo Espírito, onde quer que estejamos, Senhor. É o que nós pedimos, te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus,
que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a bênção. E a paz que segue toda a compreensão, guarda os nossos corações e mentes, no amor e conhecimento de Deus Pai e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo, seja convosco para todos sempre. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos. Amém.